Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 451, 16 de novembro de 1902. A palavra de Deus é alegria. O confessor lhe disse que Monsenhor ordenava que por nenhum motivo deveria vir mais o sacerdote para fazê-la sair do seu estado habitual. Esta noite passei-a muito angustiada. Via o confessor em atitude de me dar proibições e ordens. O bendito Jesus por pouco tempo veio e só me disse: minha filha, a palavra de Deus é alegria, e quem a escuta e não a faz frutificar com as obras, lhe põe uma tinta negra e a enlameia. Então, sentindo-me muito sofredor, tentei não prestar atenção ao que ouvia. E encontrando-me nesse estado, veio o confessor me dizendo que Monsenhor ordenava que por nenhum motivo devia vir mais o sacerdote a me fazer sair do meu estado habitual, senão que por mim mesma devia sair dele, coisa que durante 18 anos jamais pude obter. Por mais lágrimas e orações, votos e promessas que eu tenha feito ao Altíssimo, porque confesso diante de Deus que tudo o que pude passar de sofrimentos não foram para mim verdadeiras cruzes, mas gostos e graças de Deus. E a única e verdadeira cruz para mim foi a vinda do sacerdote. Então, conhecendo por tantos anos de experiência a impossibilidade do êxito, meu coração era dilacerado pelo temor de não poder obedecer, não fazendo outra coisa que derramar lágrimas amarguíssimas, rogando àquele Deus que é o único que observa o fundo do coração, que tivesse piedade da situação em que me encontrava. Enquanto rezava, chorando, vi um raio de luz e uma voz que dizia: minha filha, para fazer que sou eu, obedecerei a ele. E depois de ter dado provas de obediência, ele me obedecerá a mim. E dizendo eu: Senhor, temo muito não poder obedecer, ele adicionou: a obediência desata e encadeia. E como é cadeia, ata o querer divino com o humano, e deles formam um só. De modo que a alma não opera com o poder mais de sua vontade, senão com o poder da vontade divina. E ademais, não será você a que obedecerá, senão eu que obedecerei em ti. Depois, todo aflito, acrescentou: minha filha, não te dizia que te ter neste estado de vítima e começar a devastação na Itália me é quase impossível? Então eu fiquei um pouco mais tranquila, mas não sabia em que modo devia realizar-se esta obediência. Então, interessante. O que eu vejo assim é que Jesus ele faz ela escrever tudo isso para que o confessor leia, né? E aí ela não vai ter que falar com o confessor nada. Quem vai falar com o confessor é Jesus através do livro, né? É o que Jesus mostra para mim. Aí o confessor vai ler aqui que a Itália vai ser devastada, que pode ser devastada por causa dela, né? Por causa do pecado, por causa dessas atitudes e, né, da ingratidão dos homens e tal. Aí o sacerdote vai pensar, né? Nossa, eu não posso desobedecer a Deus. Senão ele vai fazer a devastação aqui da Itália, né? E é meu país, tal. Ah, vou ser responsável por isso. É o que veio no meu coração. Mas é bonito o que Jesus fala aqui, né? Que a obediência desata e encadeia. E como é cadeia, ata o querer divino com o querer humano, e deles forma um só. De modo que a alma não opera com o poder de sua vontade, senão com o poder da vontade divina. E ademais não será ela que vai obedecer, será Jesus obedecendo nela. Que lindo, gente, eu amei isso. Assim, eu acho assim que ela fica aflita, né? Ela fica aflita, mas a gente, quando vive na divina vontade e tem a confiança em Jesus, a gente não fica aflito, mas ela fica, né? Então, assim, só isso que eu acho estranho dela. Dela não acreditar em Jesus depois de tanto tempo, já Jesus dando provas de que ele está no controle de tudo. Ela não fica em paz, né? Ela não fala assim, ah, seja feita a vontade de Deus, ele vai me fazer obedecer. Não, ela fica aflita, com medo. Eu não entendo a Luísa por causa disso, eu fico um pouco chocada com isso. Volume 452, 17 de novembro de 1902. Impossibilidade de perder os sentidos. É decreto da vontade de Deus servir-se do sacerdote para recuperá-la do estado de sofrimento.
Sendo a hora de ser surpreendida por meu estado habitual, com grande amargura minha, mas amargura tal que semelhante não senti em minha vida, minha mente não sabia mais poder perder os sentidos. Em minha vida, meu tesouro, aquele que formava todo o meu gosto, meu todo amável Jesus não vinha. Tratava de me recolher por quanto eu podia, mas sentia tão desperta a minha mente que não podia perder os sentidos, nem dormir. Por isso, não fazia outra coisa que tirar o freio às lágrimas. Fazia o que podia para seguir em meu interior, o que fazia no estado de perda de sentidos, e uma por uma recordava os ensinamentos, as palavras do modo como devia estar sempre unida com ele. E estas eram tantas flechas que feriam meu coração acerbamente, dizendo-me: Ai, depois de 15 anos que o viste cada dia, quando mais, quando menos, quando 3 ou 4 vezes, e quando uma, quando te falou, e quando em silêncio, mas sempre o viste, mas agora o perdeste. Não o vês mais, não ouves mais sua voz, doce e suave, para ti tudo acabou. E meu pobre coração se enchia tanto de amargura e de dor, que posso dizer que meu pão era a dor e minha bebida as lágrimas. E tão saciada estava delas, que nem uma gota de água entrava na minha garganta. A isto se acrescentava outro espinho, que muitas vezes tinha dito ao meu adorável Jesus: quanto tempo que meu estado seja todo fantasia minha, que seja fingimento. Mas não é, né? E ele me dizia: tira esses temores, depois verás que virão dias que, a custo de qualquer esforço e sacrifício que quererás fazer para perder os sentidos, não poderás fazer. Apesar de tudo isto, sentia calma em meu interior. Ela estava calma mesmo assim. Pelo menos isso, né? Porque ao menos obedecia, se me custava a vida. De onde acreditava que assim deviam continuar as coisas, convencendo-me de que o Senhor, como não me queria mais naquele estado, tinha se servido do Monsenhor para me dar essa obediência. Então, depois de ter passado 2 dias à noite, eu me dispunha a fazer adoração ao crucificado, e um raio de luz se fazia ante a minha mente. Me sentia abrir o coração e uma voz me dizia: por poucos dias te terás suspensa, e depois te farei cair de novo. E eu: Senhor, far-me-ás tu voltar a mim, se me fizeres cair? E a vós: não é decreto de minha vontade servir-me da obra do sacerdote, para fazer-te recuperar desse estado de sofrimentos? E se querem saber o porquê, que venham a mim e perguntar-me. Minha sabedoria é incompreensível e tem muitos modos inusitados para a salvação das almas. E se bem incompreensível, se querem encontrar a razão, vão ao fundo que acharão essa obra clara como o sol. Minha justiça é como uma nuvem carregada de granizo, trovões e flechas, e em você encontrava um dique, né, um dique que é um para-raio ali, né, não sei. Um dique não é para-raio, mas é uma coisa que é uma barreira, né, um dique é uma barreira, para não descarregar sobre os povos, por isso não querem antecipar o tempo da minha ira. Então ele está novamente avisando para eles através dos escritos, né. E eu, só para mim estava reservado este castigo, sem esperança de ser libertado. Fizestes tantas graças às demais almas, sofreram tanto por amor vosso, porém não tinham necessidade de nenhuma obra do sacerdote. Ela não gosta, né, de Jesus pedir o sacerdote. E a voz continuou: serás libertada não agora, mas quando começarem os estragos na Itália. Ixi. Isso tem sido para mim novo motivo de dores e de lágrimas amargas, tanto que o meu caríssimo Jesus, tendo compaixão de mim, moveu-se dentro de mim, pondo-se como um véu diante do que me dissera, e sem fazer-me ver, me fazia ouvir a sua voz que dizia: minha filha, vem a mim, não queiras afligir-te, afastemos um pouco a justiça, demos lugar ao amor, de outra maneira sucumbes. Escuta-me, tenho tantas coisas para te ensinar. Crês tu que acabei de te falar? Não. E eu, como chorava, tendo se tornado meus olhos 2 rios de lágrimas, ele acrescentou: não chores, amada minha. Escuta-me. Esta manhã quero ouvir a missa junto contigo, ensinando-te o modo como deves ouvi-la. E assim ele dizia e eu seguia. Mas como não ouvia, né, igual a gente, eu ouço ele assim, sem ver, né? Não via e meu coração era despedaçado continuamente pela dor. Eu não sinto dor, meu amor. Eu não sinto. Eu vejo, eu não vejo. Jesus, eu ouço Jesus e fico muito feliz só com a voz dele, tá, meu amor? ela não fica feliz, não. Enquanto meu pranto me chamava-me continuamente, agora me ensinando alguma coisa da paixão, explicando-me o significado, e agora me ensinava a fazer o que fazia em seu interior no curso da sua paixão. Que lindo, gente. Ele é muito bonzinho com ela, né? E por agora omito escrever, reservando-me para outro tempo, se Deus quiser. Ainda tenho continuado por outros dias assim.
2 dias assim. Então, eles estão arrumando confusão, né? Os padres estão arrumando confusão, o monsenhor bispo lá deve estar arrumando confusão, não quer mais que o padre vá visitar a Luísa. E aí deu nisso, né? Jesus querendo fazendo ela obedecer, tirou ela do estado de perder os sentidos. Daí ela tenta, tenta, tenta e não consegue. E ela achava que era fingimento e agora ela percebeu que não é fingimento. E eles também, lendo o que ela tá falando, vão perceber que não é fingimento. E se eles não entendem essa situação dela, eles vão perguntar para ele, que ele falou que me perguntam, que eu vou responder, que o meu trabalho é assim, né? Então, apesar de tudo isso, sentia calma no meu interior. Então, ela sabia que estava obedecendo, e só por causa disso que ela estava calma. Ridículo. Eu acho ela, nessa parte, ridícula. Ela tem que sentir calma 24 horas por dia, mas ela não se sente, né? É o jeito dela. Como eu já disse, eu acho estranho esse jeito dela, mas tá bom. Então, depois de ter passado 2 dias, à noite, eu me dispunha a fazer a adoração crucificada. Eu achei lindo isso, né? O fato dele participar com ela das orações, de ajudá-la a rezar, de estar ali com ela. Então, o amor de Deus é absurdo mesmo pela alma, incrível. E é o que ele faz com a gente também. Eu sinto essa presença dele, esse carinho dele em tudo que acontece comigo. Ele me cuida de mim, ele não me deixa sozinha, né? Ele nunca me deixa triste. Ele sempre me traz a paz, a felicidade, a alegria. Ele sempre me mostra onde ele está agindo. Ele sempre me confirma as coisas que eu estou fazendo para poder saber que é ele que está fazendo em mim. É muito bom. E é isso que ele faz com ela também. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me gosto da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A palavra de Deus é alegria. O confessor lhe disse que Monsenhor ordenava que por nenhum motivo deveria vir mais o sacerdote para fazê-la sair de seu habitual estado. Esta noite, passei muito angustiada, vi o confessor em atitude de me dar proibições e ordens. O bendito Jesus, por pouco tempo veio e só me disse: minha filha, a palavra de Deus é alegria, e quem a escuta e não a faz frutificar com as obras, lhe põe uma tinta negra e lameia. Então, sentindo-me muito sofredora, tentei não prestar atenção ao que via. E, encontrando-me nesse estado, veio o confessor me dizendo que Monsenhor ordenava que por nenhum motivo devia vir mais o sacerdote a me fazer sair de meu estado, senão que por mim mesma devia sair dele, coisa que durante 18 anos jamais pude obter, por mais lágrimas e orações, votos e promessas que tenha feito ao Altíssimo. Porque confesso diante de Deus que tudo o que pude passar de sofrimentos não foram para mim verdadeiras cruzes, mas gostos e graças de Deus. E a única e verdadeira cruz para mim foi a vinda do sacerdote. Então, conhecendo por tantos anos de experiência a impossibilidade do êxito, meu coração era dilacerado pelo temor de não poder obedecer, não fazendo outra coisa que derramar lágrimas amarguíssimas, rogando àquele Deus, que é o único que observa o fundo do coração, que tivesse piedade da situação em que me encontrava. Enquanto rezava chorando, vi um raio de luz e uma voz que dizia: minha filha, para fazer que sou eu, obedecerei a ele. E depois de ter dado provas de obediência, ele me obedecerá a mim. Não, interessante, né? E dizendo eu, Senhor, temo muito não poder obedecer, ele adicionou: a obediência desata em cadeia, e como a cadeia, ata o querer divino com o humano, e deles forma um só, de modo que a alma não opera com o poder de sua vontade, senão com o poder da vontade divina. E até mais, não será você que a obedecerá, senão eu que obedecerei em ti. Uau! Depois toda aflita acrescentou: minha filha, não te dizia que ter-te nesse estado de vítima e começar a devastação na Itália me é quase impossível? Então eu fiquei um pouco mais tranquila, mas não sabia em que modo devia realizar-se essa obediência. Então é muito incrível, né? Parece uma contradição tão grande, né, que ela está passando, né? Porque Jesus colocou ela, né, o confessor, foi a providência divina, né? Porque é por meio dele, que é pelas ordens dele, né, que ela então, né, passa por essa experiência toda e volta, né? Ela, por ela mesma, não faz isso. Já teve várias vezes que ela implicou, né, com o confessor, que queria que só Jesus mesmo pudesse fazer ela voltar ao estado dela, que só Jesus mesmo, só pela voz de Jesus mesmo, não precisasse de um confessor para dar ordens. E aí, né, o padre recebe ordens lá de cima, né?
porque também recebe ordens, né, de que ele não poderia desobediência para ela. Aí fica essa situação, parece assim, um conflito tão grande, né? Como é que a Luísa vai, você mesmo, sozinha, se vira? Como que ela vai fazer isso, né? Assim, que ela nunca pôde fazer isso, né? Então fica uma contradição tão grande. E, e Jesus quer que ela, assim, confia nele, só porque não depende não é a situação que vai proporcionar, é Jesus. Quando vem o sacerdote, é Jesus. Se não vier também, é Jesus. Ele sabe como resolver qualquer coisa, né? Então, assim, ela fica nesse sofrimento, é reparatório, né? Toda essa realidade é reparatória. Ela fica nesse sofrimento, mas ela também tem que confiar em Deus, né? Que ele sabe o que ele vai fazer. Ele, igual ele falou, ele que dispõe as almas. Então, eu vou dispor do confessor também ele me obedecer, né? Porque depois ele vai ver todo esse relato, essa angústia dela, toda essa realidade, a verdade do coração dela, né? E também o papel dele, porque ele quer que a igreja participe, né? É da vontade dele também que esteja ali o confessor participando junto nesse ato. Então, isso é justamente para registrar para ele tomar consciência da realidade, né? Do que está acontecendo ali com a alma, né? Então, é muito forte, né? O que eu achei bonito é que Jesus falou assim para ela, para ficar tranquila, né? Porque não se preocupa, Jesus vai obedecer, então, né? Se depende de Jesus para isso, ele pode muito bem, por ele mesmo, fazer ela voltar do estado dela. Não tem problema, né? Ele pode obedecer para ele perceber que é ele que move tudo. E ele ver o registro aqui também dela, vai saber que não é ela que faz as coisas acontecer, não, é Deus, né? Ela não tem esse poder, não. E que é Jesus que colocou ela que para ela a pena mais, a cruz mais forte é vir um confessor, justamente por causa dessa realidade, depender de uma outra pessoa, com a boa vontade dela, com a confiança dela, né? E toda essa realidade da outra pessoa é muito difícil mesmo, né? Então, se fosse só com ele e Jesus, estava fácil demais, né? Se fosse pensar assim. Então, para ele ver a realidade, né? Mas ele está dizendo: não, não se preocupa, não. Eu vou obedecer para ele ver que sou eu e depois ele terá que me obedecer, porque eu vou dar provas para ele do quanto que o estado de vítima dela é importante, do quanto que isso é impossível permitir alguma coisa maior que a Itália enquanto ela está nesse estado. Então, assim, ele vai ter que me obedecer depois, não se preocupe, né? Eu acho bonito ele falando assim: a obediência desata em cadeia, e como é cadeia, auto-querer divino com o humano, e deles formam um só, de modo que a alma não opera com o poder de sua vontade, senão com o poder da vontade divina. Então é muito grande isso, né? O poder que tem essa obediência à vontade de Deus, né? Não é com a força dela que ela obedece, né? É o próprio Jesus nela, né? Então é muito grande isso. Bonito isso aqui também, né? Dizendo, né, que a palavra de Deus é alegria, e quem a escuta e não a faz frutificar com as obras, lhe põe tinta negra e lameia. Então é muito sério, né? Que é a obediência ao que ele diz. É muito importante obedecer ele, né? E quem não obedece e não a faz frutificar com as obras, né? Porque não é basta ouvir a palavra, conhecer, mas precisa cumprir, né? Tem que ter atitudes, fatos, né? Verdadeiros ali, atitudes para fazer frutificar. Se a pessoa não faz isso, né? Ele põe o tinta negra e lameia, põe trevas, né? Então é muito, fica tudo nas trevas, né? Então é muito triste isso. E ele também quer o sacerdote obedecendo, né? Ele quer o sacerdote compreendendo, ele quer o sacerdote atento, né? E eu acho muito bonito isso, porque eu acho que através disso, ele vai mostrar para o sacerdote que é ele que está, não é a Luísa que tem o controle de nada, né? Não é do jeito que ela quiser. Quem tem o controle de tudo é Jesus, né? Então é para ele ver isso muito claro, que é o recado que Jesus está dando para ele, né? É, impossibilidade de perder os sentidos. É decreto da vontade de Deus, serviço do sacerdote. Então, essa é a vontade de Deus, para recuperá-la do estado de sofrimento. Então, é assim que é a vontade de Deus, não é a vontade da Luísa, não é do jeito da Luísa. Aí ela decide a hora que quiser acabar com isso. Que nem isso. É importante obedecer o decreto divino, como ele dispõe as coisas, e cooperar com as coisas como Deus coloca, né? É muito importante, né? Então, eu creio que é mais para o sacerdote essa mensagem, né? Então, sendo a hora de ser surpreendida por meu habitual estado, com grande amargura minha, mas amargura tal que, semelhante não senti em minha vida, minha mente não sabia mais perder os sentidos,
Em minha vida, meu tesouro, aquele que formava todo o meu gosto, meu todo amável Jesus, não vinha. Tratava de me recolher por quanto podia, mas sentia tão desperta minha mente que não podia perder os sentidos nem dormir, por isso não fazia outra coisa que tirar o frio e as lágrimas. Então, a Luísa fica muito angustiada, né? Você vê que ela fica muito angustiada. Ela não consegue ficar em paz só com aquilo que Jesus já está falando, né? E ficar com aquela palavra remoendo na mente dele, igual a gente fica, né? Se não ter o sentido ali mesmo de estar com Jesus, acabou. É muito presa nisso, né? Ele era tantas flechas que feriam meu coração acerbamente, dizendo-me. Aí depois de 15 anos que eu viste a cada dia, mas quanto mais, quanto menos, quando 3 ou 4 vezes, e quando uma, quando te falou, e quando esse silêncio, mas sempre o viste, mas agora o perdestes. Não vês mais, não ouves mais a sua voz doce e suave. Para ti tudo acabou. E meu pobre coração se enchia tanto de amarguras e de dor, que posso dizer que meu pão era a dor e minha bebida as lágrimas. E tão saciada estava nelas, que nenhuma gota de água entrava na minha garganta. A isto se acrescentava outro espinho, que muitas vezes tinha dito a meu adorável Jesus. Quanto tempo que meu estado seja toda fantasia minha, ela ainda insiste nisso, né? Seja fingimento. E ele me dizia, tira esses temores, e depois verás que virão dias que a custo de qualquer esforço e sacrifício que quererás fazer para perder os sentidos, não poderá fazer. Apesar de tudo isso, sentia calma em meu interior, porque ao menos obedecia, se me custava a vida. Tem que se acalmar com tudo, né? Não é só se você tá na segurança de, eu tô obedecendo, né? É ter que ficar calma também com essas angústias, com todo esse sofrimento, né? Porque Jesus é a própria dor, né? Ele é a própria dor, então tá mais com ela do que nunca, né? Então, apesar de tudo isso, sentia calma em meu interior, porque ao menos obedecia, se me custava a vida. De onde acreditava que assim devia continuar, as coisas convencendo-me de que o Senhor, como não me queria mais naquele estado, tinha se servido de Monsenhor para me dar essa obediência. Então, depois de ter passado 2 dias à noite, eu me dispunha a fazer a adoração ao crucificado. E um raio de luz se fazia ante minha mente, e senti abrir o coração e uma voz me dizia, por poucos dias te terei suspenso e depois te farei cair de novo. Tá? Ficou sem o sofrimento, né? Por causa dessa realidade que foi colocada pela ordem vinda do Monsenhor, né? Porque ela por si mesmo era impossível, né? Mas Jesus é que permitiu, né? Essa privação. Tudo é Deus. Tudo tem para quê? Tudo é Deus. Então, conhecendo por tantos anos de experiência a impossibilidade do êxito, meu coração era dilacerado pelo temor de não poder obedecer. Não fazendo outra coisa que derramar lágrimas amarguíssimas, rogando àquele Deus que é o único que observa o fundo do coração, que tivesse piedade da situação em que me encontrava. Enquanto rezava chorando, vi um raio de luz e uma voz que me dizia: minha filha, para fazer que sou eu, obedecerei a ele. E depois de ter dado provas de obediência, ele me obedecerá. Ele obedecerá a mim. E dizendo eu, Senhor, temo muito não poder obedecer. Ele adicionou: a obediência desata e encadeia. E como é cadeia ata o querer divino com o humano e deles formam um só. De modo que a alma não opera com o poder de sua vontade, senão com o poder da vontade divina. E ademais não será você que obedecerá, senão eu que obedecerei em ti. Depois todo aflito acrescentou: minha filha não te dizia que te ter neste estado de vítima e começar a devastação na Itália me é quase impossível? Então eu fiquei um pouco mais tranquila, mas não sabia em que modo devia realizar-se essa obediência. Então, uma situação muito difícil, né, para Luísa, porque o sacerdote fala para ela, o confessor veio e falou que o Monsenhor ordenou que por nenhum motivo devia vir mais o sacerdote a fazer ela sair do estado habitual.
que ela, por ela mesma, devia sair do estado habitual que ela ficava. Que era sempre o sacerdote que vinha e ela voltava para o estado normal, né? Então, o Monsenhor falou, por nenhum motivo vai vir mais nenhum sacerdote para tirar ela do estado habitual. Ela que vai ter que sair por ela mesma. Devia sair por ela mesma. E ela falou, eu fiquei 18 anos pedindo, por nenhum motivo, durante 18 anos ela jamais pôde obter isso, por mais lágrimas e orações, votos e promessas que tenha feito a Deus. Nunca ela conseguiu sair sozinha do estado habitual, sempre tinha que ter o sacerdote. E aí ela estava num temor, né, de não conseguir obedecer, de fazer isso que ele estava falando. Ela estava com temor de não conseguir obedecer essa ordem do Monsenhor, que não ia vir o sacerdote, e ela ia ter que sair do estado habitual dela sozinha. E ela ficou assim, por 18 anos eu nunca consegui isso. Então eu não vou conseguir ter essa obediência de sair sozinha do estado habitual. Mas aí Jesus vem e fala, né? Isso aí não é o problema. Isso não é o problema. Jesus vem e fala para ela, eu mesma, minha filha, para fazer que sou eu, obedecerei a ele. E depois de ter dado provas de obediência, ele obedecerá a mim. Então a gente não tem que ficar pensando isso, né? Porque se é Jesus que vai obedecer e ela vai obedecer o que ele está falando. Mas não é essa a vontade de Deus, né? Que ela saia sozinha do estado habitual dela, que ela fique desamparada, assim, que não tenha, que o sacerdote não venha. Isso é um decreto divino. Era isso que era a vontade de Deus, que ele fosse todo dia para assistir a vítima. Ela é vítima. E não era essa a vontade de Deus. Aí por isso que aí ele fala, né? Depois ele vai me obedecer. Aí ela continuou, Senhor, temo muito não poder obedecer. Temo muito não poder obedecer. Mas a gente tem que se abandonar, né, em Deus. E aí ele falou para ela, eu vou obedecer em você. Aí ele fala sobre a obediência. A obediência desata em cadeia. A obediência desata em cadeia. E como é cadeia, ata o querer divino com o humano, e deles formam um só. De modo que a alma não opera com o poder de sua vontade, senão com o poder da vontade divina. E, ademais, não será você a que obedecerá, senão eu que obedecerei a ti. Então, é para ela ficar em paz em relação a isso, que tá tranquila. Agora, o problema é essa decisão do Monsenhor, né? Que ele falou, não vai mandar o sacerdote, mas isso é... Aí Jesus falou, minha filha, Jesus todo aflito falou, minha filha, não te dizia que te ter neste estado de vítima e começar a devastação na Itália me é quase impossível. E aí, para ele manter ela no estado de vítima e ser quase impossível não acontecer a devastação na Itália, tem que ter o confessor indo lá todo dia tirar ela do estado habitual. Não ia, Jesus não ia manter, no plano de Deus, né? Era decreto que a vítima fosse assistida pelo sacerdote. Ela não ia continuar no estado de vítima e não ter o sacerdote lá todo dia para tirar ela do estado habitual. Então, aí o Monsenhor, aí ela escreve, né? Uma das obediências dela, dadas pelo confessor, é que ela escrevesse tudo que Jesus falasse para ela. Tudo, tudo, tudo. E aí ela escreveu isso. E eles iam ler isso. Iam ler essa parte, né? Manter ela no estado, Jesus falando, minha filha, não te dizia que te ter neste estado de vítima e começar a devastação da Itália me é quase impossível? Então eles vão ler isso e vão entender. A gente tem que ouvir o que Deus quer. A gente tem que continuar indo lá. O Monsenhor ia ter que mudar de ideia, né? Tirar essa ordem que ele deu, de não deixar o sacerdote ir. Ele ia ter que se render e obedecer a Deus. E ele ainda lê isso aqui também, né?
ele ainda lê essa parte aqui que Jesus falou, minha filha, para fazer que sou eu, ele vai ler tudo, né? A Luísa falando, o confessor veio aqui e me falou que o meu Senhor disse que não ia mandar nenhum sacerdote aqui, tudo mais. E Jesus falando, minha filha, para fazer que sou eu vou obedecer a ele. Vou obedecer a ele. E depois de ter dado provas de obediência, ele obedecerá a mim. E também vai ler, falando que essa parte da vítima e da devastação da Itália, aí ele vai entender. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Porque senão a justiça cai sobre a Itália. Eu vou obedecer. Então a gente tem que obedecer a Deus. Ele vai entender isso claramente, né? E aí ela falou que ficou mais tranquila, mas não sabia em que modo devia realizar essa obediência. Ela estava pensando, como que eu vou obedecer? Mas ela pensa assim, por 18 anos eu não consegui sair sozinha do estado habitual, mas para Deus, é Deus que vai fazer isso, né? Ela sair do estado habitual, é Ele mesmo. Então a gente tem que se abandonar em Deus, né? E ser igual a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora falou, Deus fala, o anjo vem visitar Nossa Senhora, né? E fala a anunciação, no momento da anunciação, que ali ia ser a mãe do Verbo. Ela só perguntou, como se dará isso? Eu não conheço o homem. E aí o anjo fala, o Espírito descerá sobre ti, cobrirá com a sua sombra e tudo. E ela fala, Fiat. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Deus falou uma coisa, vai ser assim. Aí você só pergunta, mas como? Aí ela perguntou a Luísa, como? Se por 18 anos eu não consegui sair? E ele foi responder, eu mesmo obedecerei em ti. Aí você só fala, Fiat. Aí a gente só tem que falar, Fiat, faça. Eu não, eu me abandono, né? O senhor tá falando que é assim? Fiat. O senhor tá dizendo, então, Fiat. Né? A gente tem que ver muito, para viver na divina vontade, o exemplo de Maria. O abandono dela, né? E a gente confiar plenamente nele. Se ele tá falando, seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. Amém. E aí nisso, né, como eu tava, a gente conversando ontem, né, Deus deu essa luz, né, que a vida da Luísa era para a vida da Luísa é assim um laboratório para a igreja entender como Deus age, como Deus opera, como opera a vontade divina. Se a gente, por exemplo, eles iam entender, Deus, ele tem uma vontade, uma coisa que ele fez, o que ele quer, um plano, um desejo, a vontade dele, a vontade querida dele. E se a gente não quer essa vontade de Deus, a gente ata as mãos dele. E ele permite, a gente fica na vontade permissiva, Deus permite, porque a gente não quer, a gente não está obedecendo, não está colocando em prática, não transforma em obras essa vontade de Deus. Se a gente vive nessa situação, cai justiça sobre a terra. Então a gente tem que buscar entender o que Deus quer e seguir exatamente o que Ele quer. Então os sacerdotes entendem isso. Olhando para a vida da Luísa, que é assim que Deus age. Ele tem uma vontade querida. Se o sacerdote não segue essa vontade querida de Deus, ele fica com as mãos atadas e ele age. E é a vontade permissiva dele que vai estar agindo. E vai ter consequência, vai ter justiça. Então, a vida da Luísa é para a igreja, né? Para a igreja entender muito sobre Deus e ver, né? Entender a vontade de Deus, como Deus age, os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus. Aí é interessante essa parte que ele falou, né? No título do texto, a palavra de Deus é alegria. Achei muito interessante essa parte do título. A palavra de Deus é alegria. Não, ele falou também, né, no parágrafo 2. Ele falou, minha filha, a palavra de Deus é alegria.
E quem a escuta e não a faz frutificar com obras, lhe põe uma tinta negra e a enlameia. Então, a palavra de Deus é alegria. E a igreja ouvindo isso, porque ali o sacerdote, o monsenhor, o confessor representa a igreja. A igreja ouvindo isso vai entender. A gente tem que colocar a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus e transformá-la em obras. Então a palavra de Deus era: o confessor está lá, o sacerdote lá, por exemplo, uma das coisas que Deus falou, o sacerdote lá, e tirar e assistir a vítima. E assistir a vítima. E aí isso aí é trazer alegria e paz e tudo, e alegria. E se isso frutifica em obra. A paz na Itália, né, estava sendo mantida, como ele falou. Minha filha, eu não te disse que te manter no estado de vítima e permitir a devastação na Itália seria quase impossível? Né? Mas se a igreja não obedece, não ouve essa palavra de Deus, de assistir a vítima, de estar lá assistindo todo dia lá, vai colocar uma tinta negra e lamear o que Deus falou. Minha filha, a palavra de Deus é alegria, e quem a escuta e não a faz frutificar em obras, lhe põe uma tinta negra e a enlameia. É muito sério, né? A gente ouvir a palavra de Deus, escutar e não frutificar isso em obras, e não seguir o que Deus está falando. Então a gente tem que seguir, isso é alegria. E o contrário, né? Se a gente ouve e não transforma em obras, é trevas. Amém. E no outro trecho, impossibilidade de perder os sentidos. É decreto da vontade de Deus servir-se do sacerdote para recuperá-la do estado de sofrimento. É decreto também. É decreto servir-se do sacerdote, não Deus, é um decreto divino, não ia mudar isso. Sendo a hora de ser surpreendida por meu habitual estado, com grande amargura minha, mas amargura tal que semelhante não sentia em minha vida. Minha mente não sabia mais perder os sentidos. Minha vida, meu tesouro, aquele que formava todo o meu gosto, meu todo amável Jesus não vinha. Tratava de me recolher por quanto podia, mas sentia tão desperta minha mente que não podia perder os sentidos, nem dormir. Por isso não fazia outra coisa que tirar o freio às lágrimas. Fazia o que podia para seguir em meu interior o que fazia no estado de perda de sentidos. Então, ela não conseguia entrar no estado habitual dela de perder os sentidos, né? E era nesse estado que ela fazia, ela entrava nesse estado e fazia várias coisas, né? Atos internos de oração, dos giros. Aí ela tentava fazer isso, mesmo sem sair do estado habitual. Mesmo sem perder os sentidos, ela tentava fazer isso. Mas ela estava sofrendo muito, porque não conseguia perder os sentidos. Fazia o que podia para seguir e não entendeu o que fazia no estado de perda dos sentidos. E uma por uma recordava os ensinamentos, as palavras, do modo como devia estar sempre unida com ele. E estas eram flechas que feriam meu coração acerbamente, dizendo-me: ah, depois de 15 anos que o viste cada dia, quando mais, quando menos, quando 3 ou 4 vezes, e quando te falou e quando em silêncio, mas sempre o viste, mas agora o perdeste, não o vês mais, não ouve mais sua voz doce e suave, para ti tudo acabou. E meu pobre coração se enchia tanto de amarguras e de dor, que posso dizer que meu pão era a dor e minha bebida as lágrimas. E tão saciada estava delas, que nenhuma gota de água entrava na minha garganta. A isto se acrescentava outro espinho, que muitas vezes tinha dito ao meu adorável Jesus: quanto temo que meu estado seja todo fantasia minha, que seja fingimento. Meu Deus. E ele me dizia: tira estes temores. Depois verás que virão dias que, à custa de qualquer esforço e sacrifício que quererás fazer para fazer perder os sentidos, não o poderás fazer. Tira estes temores, depois verás que virão dias
que a custo de qualquer esforço e sacrifício que quererás fazer para perder os sentidos, não poderás fazer. Apesar de tudo isso, sentia calma em meu interior, porque ao menos obedecia, se me custava a vida. De onde acreditava que assim deviam continuar as coisas, convencendo-me de que o Senhor, como não me queria mais naquele estado, tinha me servido de bom Senhor para me dar essa obediência. Então, depois de ter passado 2 dias, à noite eu me dispunha a fazer a adoração ao crucificado, e um raio de luz se fazia ante minha mente. Me sentia abrir o coração, e uma voz me dizia: por poucos dias te terei suspensa, e depois te farei cair de novo. Então ela estava suspensa, não caía no estado habitual de perder os sentidos, né? E Jesus falou: por poucos dias te terei suspensa, depois te farei cair de novo. Né? Fique em paz, fique em paz. Não fique, ela ficava cheia de temor, né? Não vou poder mais perder os sentidos, não vai. Jesus me abandonou, o meu estado é fingimento. Aí ela falou: Senhor, far-me-ás tu voltar a mim, se me fizeres cair? E a voz: não. Então então assim, ele tinha falado lá no outro texto, né? Eu vou obedecer ao meu Senhor, mas depois ele vai me obedecer. E falou para Luísa: eu vou obedecer. E ela: ai, como é que eu vou obedecer? Não sei o quê. Eu obedecerei em ti. Fica em paz. Mas ela fica toda aflita, né? Aí, então ele não deixou que ela caísse no estado habitual. E ela saísse sozinha. Não, ele suspendeu ela e ele não permitiu que ela caísse. Ele não deixou ela cair no estado habitual de perder os sentidos. Ela não caiu. Ela ficou suspensa de perder os sentidos, de cair no estado habitual de sofrimento. Aí, mas ele falou: e depois eu vou fazer cair de novo nesse estado de sofrimento. E ela: Senhor, far-me-ás tu voltar a mim? E ele: não vai ser você que vai voltar sozinho, que você vai cair no estado de sofrimento e vai voltar sozinho. É decreto divino, é decreto de minha vontade servir-me da obra do sacerdote para fazer-te recuperar desse estado de sofrimento. E se querem saber o porquê, que venham a mim perguntar-me. Então eles estavam resistindo, né? Não vamos, ele estava esse decreto humano, né? Por nenhum motivo o sacerdote vai lá tirar a Luísa do estado de sofrimento. E Jesus falou: é decreto divino que é o sacerdote que tem que vir recuperar ela do estado de sofrimento. E se eles querem saber o porquê, que venham perguntar a mim. Minha sabedoria é incompreensível e tem muitos modos inusitados para a salvação das almas. E se bem compreensível, se querem encontrar razão, vão ao fundo que a acharão clara como o sol. Uma das razões que ele colocou no livro do céu, que está escrito aqui, ele, assim como ele, teve o João lá, quando ele estava sendo oferecido como vítima. Na cruz, o João estava lá, o sacerdote João. E que com a Luísa ia ser a mesma coisa. Que também tinha que ter assistência do sacerdote, a igreja ali. E se eles quisessem saber os motivos, iam entender. Se eles quisessem compreender a sabedoria de Deus, iam entender. Minha justiça é como uma nuvem carregada de granizo, trovões e flechas. E em você encontrava um dique para não descarregar sobre os povos. Por isso não querem antecipar o tempo da minha ira. Então, a justiça cai, se a justiça cai, se derrama, se tem essa resistência, né? Se a vontade, se tem essa resistência para colocar em obras o que a vontade de Deus. E ela: só para mim estava reservado este castigo, sem esperança de ser libertada. Fizeste tantas graças às demais almas, sofreram tanto por amor vosso, porém não tinha necessidade de nenhuma obra de sacerdote. E a voz continuou: serás libertada, não agora, mas quando começarem os estragos na Itália.
Isso tem sido para mim novo motivo de dores e de lágrimas amargas, tanto que meu caríssimo Jesus, tendo compaixão de mim, moveu-se dentro de mim, pondo-se como um véu diante do que me dissera, sem fazer-me ver, fazia ouvir a sua voz que dizia: Minha filha, vem a mim, não queiras afligir-te. Afastemos um pouco a justiça, demos lugar ao amor, de outra maneira sucumbes. Escuta-me, tenho tantas outras coisas para te ensinar. Crês tu que acabei de falar? Não. E como eu chorava, tendo-se tornado meus olhos em 2 rios de lágrimas, acrescentou: Não chores, amada minha, escuta-me. Esta manhã quero ouvir a missa junto contigo, ensinando-te o modo como deves ouvi-la. E assim ele dizia, e eu o seguia. Mas como não via, meu coração era despedaçado continuamente pela dor. E para interromper de vez em quando meu pranto, chamava-me continuamente. Agora me ensinando alguma coisa da paixão, explicando-me o significado, e agora me ensinava a fazer o que fazia em seu interior no curso de sua paixão, que por agora omito escrever, reservando-o para outro tempo, se Deus quiser. Assim tenho continuado por outros 2 dias. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.